Minhas mãos tremiam enquanto eu olhava para a tela do celular. 3 chamadas perdidas do Dr. Henrique, meu advogado. Então veio a mensagem que fez meu sangue gelar. José, me liga agora. Não vá na casa da sua filha. Estou falando sério. Eu estava literalmente com a chave do carro na mão, prestes a sair para o almoço de domingo na casa da Patrícia, minha filha, lá no Morumbi. Ela tinha insistido tanto essa semana. Pai, o senhor não vem mais aqui. As crianças estão com saudade. Vou fazer aquela feijoada que o senhor adora. Como eu poderia recusar? Mas a mensagem do Dr. Henrique mudou tudo. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Sentei de volta no sofá da sala. Aquele mesmo sofá de tecido que eu e a Marta compramos há 28 anos, quando finalmente conseguimos comprar nosso apartamento no Tatuapé. Minha falecida esposa saberia o que fazer. Ela sempre soube. Mas a Marta se foi há 3 anos. E desde então eu venho tentando navegar por esse mundo sozinho, sem minha bússola. Disquei o número do Dr. Henrique com os dedos trêmulos, o coração batendo forte no peito. José. A voz dele estava tensa, profissional, mas eu conseguia sentir a preocupação por baixo. Onde você está agora? Está sozinho? Estou em casa, doutor. O que está acontecendo? O senhor está me assustando. Ótimo, fique aí. Tranque as portas. Preciso ir até aí. A gente precisa conversar pessoalmente. Tem uns documentos que chegaram hoje de manhã que você precisa ver com seus próprios olhos. 25 minutos depois, o Dr. Henrique estava sentado à mesa da minha cozinha, espalhando papéis entre nós como se fossem provas de um crime. E eu acho que eram mesmo. José, há 3 dias, sua filha Patrícia e o marido dela, o Ricardo, entraram com uma petição no Fórum Central. Ele fez uma pausa, me olhando com aqueles olhos sérios de advogado. Eles estão pedindo para te declarar mentalmente incapaz. Querem se tornar seus curadores legais e assumir o controle de todos os seus bens. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu realmente senti tontura. Isso é loucura. Eu tenho 59 anos, não 99. Eu trabalho como voluntário no projeto social da igreja. Administro meus próprios investimentos. Renovei minha carteira de motorista mês passado sem nenhum problema. Minha voz estava subindo, o pânico tomando conta. Por que eles fariam isso? O Dr. Henrique deslizou outro documento na minha direção. Por causa disso, seu apartamento aqui no Tatuapé está avaliado em R$ 1.200.000. Seu portfólio de investimentos vale 900 mil. Sua aposentadoria do Banco do Brasil, mais suas economias, colocam seu patrimônio total em aproximadamente R$ 2,5 milhões. Eu sabia que estava em situação confortável. A Marta e eu trabalhamos duro a vida inteira. Economizamos com cuidado, investimos com inteligência. Passei 32 anos como gerente bancário antes de me aposentar. Mas ouvir os números assim, tão clínicos, tão objetivos, tão direcionados. A Patrícia sabe do valor do apartamento. Eu disse devagar, a ficha caindo. A gente conversou sobre o mercado imobiliário em São Paulo no Natal passado. Ela brincou que eu estava sentado em cima de uma mina de ouro. Não era brincadeira, José. O Dr. Henrique abriu seu notebook e virou a tela na minha direção. Olha só isso. Sua filha e o Ricardo estão em apuros financeiros sérios. Eles compraram aquela casa de 400 metros quadrados no Morumbi há 2 anos. Financiamento de R$ 700 mil. Depois o Ricardo convenceu ela a investir 300 mil na empresa de tecnologia de um amigo dele. Faliu em 8 meses. Perderam tudo. Eu olhei para a tela, minha mente girando. E a escola particular dos meninos? Colégio Porto Seguro. 65 mil por ano pelos 2. O IPTU da casa deles é 18 mil anuais. José, eles estão se afogando em dívidas. Como você sabe tudo isso? Minha voz saiu fraca. Porque está tudo na petição deles. Eles estão argumentando que precisam proteger seus bens do seu suposto declínio mental antes que você tome decisões irresponsáveis com seu dinheiro. José, ele me olhou com algo parecido com pena.
Eles vêm construindo um caso contra você há pelo menos 6 meses. Ele me mostrou as evidências. Fotos minhas no Extra, aparentemente confuso no corredor dos biscoitos. Eu só estava procurando a marca que a Marta costumava comprar. Um relatório do médico deles, o Dr. Augusto Mendes, dizendo que eu parecia desorientado durante uma consulta. Eu estava com uma gripe forte naquele dia e esqueci que remédio eu já estava tomando. Uma gravação de conversa onde eu supostamente não conseguia lembrar meu próprio telefone. Eu tinha dado o número antigo, de antes de trocar de operadora no ano passado. Cada momento normal da vida de uma pessoa que está envelhecendo, distorcido e transformado em prova de incapacidade. Mas isso é fraude, eu disse, minha voz soando vazia. Isso é abuso contra idoso. Sim, é. E infelizmente, José, está se tornando cada vez mais comum. Filhos adultos indo atrás do patrimônio dos pais antes mesmo deles morrerem. Os tribunais estão vendo cada vez mais casos assim. O Dr. Henrique fechou o notebook. A audiência está marcada para daqui a 2 semanas. Eles agiram rápido, provavelmente esperando te pegar desprevenido. O que acontece se eles ganharem? Eles se tornam seus curadores legais, controlam suas contas bancárias, seus investimentos, seu apartamento. Podem vender suas propriedades, te colocar em uma casa de repouso, tomar todas as suas decisões médicas. Você basicamente perde sua autonomia completamente. E José, ele se inclinou para a frente. Baseado na situação financeira deles, eu calculo que seu apartamento estaria à venda em menos de 3 meses. O apartamento onde eu e a Marta criamos a Patrícia. Onde fizemos ceias de Natal e festas de aniversário. Onde plantamos as violetas na varanda juntos. Onde ela deu seu último suspiro no nosso quarto, segurando minha mão. Eles não podem fazer isso. Eu sussurrei. A Patrícia não faria isso. Ela é minha filha. Sinto muito, José, mas as evidências sugerem o contrário. Eles planejaram isso cuidadosamente. Esperaram até depois daquele pequeno acidente de carro que você teve ano passado. Documentaram cada vez que você esqueceu um nome ou perdeu um compromisso. Vem construindo uma narrativa. Eu me lembrei daquele acidente. Eu estava voltando do mercado quando um motoboy passou no sinal vermelho e bateu na lateral do meu Corsa. O boletim de ocorrência deixou claro que a culpa não foi minha. Mas agora eu entendia por que a Patrícia tinha feito tanta questão de ir comigo em todas as consultas médicas depois disso. Por que ela ficava anotando coisas no celular toda vez que a gente conversava? Ela estava reunindo munição. O que eu faço? Eu me senti perdido, traído, furioso e aterrorizado ao mesmo tempo. O Dr. Henrique endireitou a postura, sua expressão mudando de simpática para estratégica. A gente reage, e reage com inteligência. Mas, José, eu preciso saber. Você está preparado para o que isso pode significar? Isso não é só uma batalha jurídica. Isso vai destruir sua família. Eu pensei na Patrícia quando criança. Como ela subia no meu colo e pedia para eu ler historinhas antes de dormir. Como ela chorou no funeral da Marta se agarrando em mim como se eu fosse sua âncora. Como ela tinha me dito que me amava semana passada. Mas então eu pensei no que ela estava tentando fazer agora. A traição, o engano calculado, a disposição de destruir a dignidade e independência do próprio pai por dinheiro. Me diga o que preciso fazer. O Dr. Henrique sorriu, mas não era um sorriso feliz. Era o sorriso de um advogado que acabou de receber permissão para entrar em guerra. Primeiro, vamos documentar tudo. A partir de agora, você vai manter um diário detalhado. O que você faz todos os dias, com quem você conversa, cada decisão coerente que você toma. Quero horários, detalhes, provas de que você está em pleno uso das suas faculdades mentais. Certo. Segundo, vamos fazer você ser avaliado por um psiquiatra independente. Não pelo médico da família que eles já influenciaram, mas por um especialista em saúde mental geriátrica. Alguém que possa testemunhar que você está cognitivamente saudável. Tudo bem. Terceiro, e isso é crucial, José.
Você não pode deixar eles saberem que você sabe. Você precisa agir normalmente. Se eles perceberem que estamos cientes do plano, podem acelerar as coisas ou destruir evidências. Aquele convite para almoço de repente fez um sentido horrível. Eles queriam que eu estivesse lá hoje por algum motivo específico, não é? Eu suspeito que eles planejavam fazer você assinar alguma coisa. Talvez um documento de procuração disfarçado entre outros papéis. Só um planejamento financeiro de rotina, pai. Ou podem ter planejado encenar alguma coisa, gravar você tendo um episódio de confusão para usar como evidência adicional. A manipulação era de tirar o fôlego. Como ela pode fazer isso comigo? As palavras saíram quebradas e eu percebi que estava chorando. 59 anos de idade e minha própria filha me reduziu às lágrimas. O Dr. Henrique colocou a mão no meu ombro. Pratico advocacia há 25 anos, José. Vi isso acontecer muitas vezes. Dinheiro muda as pessoas. Ou talvez apenas revele quem elas realmente sempre foram. Nas semanas seguintes, segui as instruções do Dr. Henrique à risca. Mantive diários detalhados anotando tudo, desde meu tempo fazendo palavras cruzadas de manhã, até meus turnos de voluntariado no projeto social da Paróquia Santa Terezinha. Passei por consultas com a doutora Mariana Guedes, uma psiquiatra geriátrica que me submeteu a uma bateria completa de testes cognitivos. Senhor José, a doutora Mariana disse depois de nossa terceira sessão, posso afirmar com total confiança profissional que o senhor não apresenta nenhum sinal de declínio cognitivo, demência ou incapacidade mental. Sua memória é excelente, seu raciocínio é aguçado e seu julgamento está perfeito. Na verdade, o senhor está mais lúcido que muitas pessoas da metade da sua idade. Mas a parte mais difícil foi fingir que tudo estava normal com a Patrícia. Ela me ligou na quarta-feira seguinte. Pai, desculpa pelo domingo. A sogra do Ricardo caiu e a gente teve que ir correndo lá. Posso remarcar para esse fim de semana? Claro, filha. Eu disse, o carinho saindo amargo na minha boca. Ela está bem? Ah, ela está ótima. A senhora é dramática, o senhor conhece. Na verdade, pai, aproveitando que estou falando com o senhor, o Ricardo e eu queríamos conversar sobre fazer um inventário em vida. Sabe? Planejamento sucessório. Só para deixar tudo organizado caso... Bem, ninguém vive para sempre, né? Ela ainda estava tentando. Mesmo sabendo que eu tinha advogado, mesmo com a data da audiência se aproximando, ela ainda estava tentando me manipular para dar a ela controle legal sobre minha vida. Parece uma boa ideia, eu disse cuidadosamente. Deixa eu pensar sobre isso. Não pensa muito tempo, pai. Essas coisas são urgentes. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Era uma ameaça? Eu nem conseguia mais distinguir. Naquela noite, meu neto Gabriel me ligou. Ele tinha 15 anos, um bom garoto. Pelo menos eu achava que era. Vô José, posso ir na sua casa? Preciso conversar com o senhor. Sozinho. Claro, Gabriel. Está tudo bem? Só, eu preciso te ver. Por favor. Ele chegou 20 minutos depois de bicicleta, o rosto vermelho do esforço da pedalada. Parecia assustado. Vô, eu preciso te mostrar uma coisa, mas o senhor tem que prometer que não vai contar para a mãe e o pai que fui eu que contei. Meu coração afundou. Gabriel, o que é? Ele puxou o celular com as mãos tremendo. Eu ouvi eles conversando semana passada. Eles não sabiam que eu estava em casa. Eu gravei. Desculpa, sei que foi errado, mas depois que ouvi o que estavam falando, achei que o senhor precisava saber. Ele apertou o play, e a voz da minha filha encheu minha cozinha. Estou te falando, Ricardo, a audiência é daqui a 2 semanas. O Dr. Henrique pode ser advogado dele, mas a gente tem o laudo do Dr. Augusto. Temos as fotos. Temos tudo documentado. A voz do Ricardo respondeu. E se seu pai lutar contra isso? Lutar com o quê? Fomos sistemáticos. Cada vez que ele se esqueceu de algo, cada compromisso que ele perdeu, cada vez que ele pareceu confuso, o juiz vai ver um padrão de declínio cognitivo. E mesmo que ele tente lutar, vai custar centenas de milhares em honorários advocatícios. Quando terminar,
Não vai sobrar muito patrimônio mesmo. E se a gente ganhar, quando a gente ganhar, o apartamento vai para o mercado imediatamente. Mesmo nesse mercado, devemos limpar pelo menos 800 mil depois de pagar as dívidas que temos. Isso resolve nossas perdas com aquele investimento furado e nos coloca de volta no zero. Depois, liquidamos o portfólio de investimentos dele, pagamos nosso financiamento e montamos o fundo para a educação do Gabriel e da Marina. Quanto ao seu pai, onde ele vai ficar? Uma pausa. Então a voz da Patrícia, mais fria do que eu jamais tinha ouvido. Tem uma casa de repouso ótima em Guarulhos, bem mais barata que o Tatuapé. Ele vai ficar bem. Logo ele nem vai perceber a diferença. Gabriel estava chorando agora, em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Vô, eu sinto muito. Eu não sabia o que fazer. Eu te amo. E eles estão falando do Senhor como se o Senhor já fosse. Como se o Senhor nem fosse mais uma pessoa. Eu puxei meu neto para um abraço. Esse garoto corajoso que acabava de trair os próprios pais para proteger o avô. Você fez a coisa certa, Gabriel. Fez exatamente a coisa certa. Eles realmente vão levar sua casa? A casa onde o senhor e a avó Marta moravam? Não se eu puder evitar, meu filho. Não se eu puder evitar. Liguei para o Dr. Henrique imediatamente. Quando ele ouviu a gravação, ficou em silêncio por um longo momento. José, isso muda tudo. Isso é evidência direta de fraude e abuso contra idoso. Com essa gravação, não apenas defendemos contra a petição deles, nós contra-atacamos. O que você quer dizer? Quero dizer que vamos entrar com uma ação reconvencional. Fraude, tentativa de exploração financeira de pessoa vulnerável, conspiração para cometer furto. E José, vamos garantir que todo juiz do Fórum Central saiba exatamente o que sua filha tentou fazer. A audiência chegou mais rápido do que eu queria. Sentei no tribunal com Gabriel ao meu lado, sua mão na minha. Do outro lado do corredor, a Patrícia e o Ricardo sentavam com o advogado deles, um homem de aparência sofisticada num terno caro. A Patrícia não conseguia me olhar nos olhos. A juíza era a doutora Helena Rodrigues, uma mulher na casa dos 50 com cabelos grisalhos e uma expressão que sugeria que já tinha visto de tudo. O advogado da Patrícia foi primeiro, apresentando o caso deles. As fotos, as notas do Dr. Augusto, a documentação do meu suposto declínio. Ele pintou um quadro de uma situação trágica. Uma filha amorosa, tentando proteger o pai em deterioração de si mesmo. Meritíssima, o senhor José Santos está claramente nos estágios iniciais de declínio cognitivo. Sua filha, a senhora Patrícia Santos Almeida, está apenas tentando garantir que o patrimônio substancial de seu pai seja protegido e administrado responsavelmente antes que ele tome decisões que possam comprometer sua própria segurança financeira. Então foi a vez do Dr. Henrique. Meritíssima, gostaria de apresentar a avaliação psiquiátrica da doutora Mariana Guedes, concluída semana passada. A doutora Guedes não encontrou absolutamente nenhuma evidência de declínio cognitivo. Na verdade, o senhor José Santos testou acima da média para sua faixa etária em todas as áreas de competência mental. Ele entregou o laudo. A juíza leu cuidadosamente, sua expressão ficando mais séria a cada página. Gostaria também de apresentar evidências de que a senhora Patrícia Santos Almeida e seu marido vêm sistematicamente documentando comportamentos normais de envelhecimento e apresentando-os como evidência de incapacidade. A confusão no supermercado? O senhor José Santos estava procurando uma marca específica de biscoito que sua falecida esposa costumava comprar. A desorientação no consultório médico? Ele estava com gripe e febre de 38 graus. O número de telefone esquecido? Ele tinha trocado de operadora recentemente e ainda estava se adaptando ao novo número. O Dr. Henrique metodicamente desmontou cada peça das evidências deles. Mas meritíssima, o mais importante é que tenho evidências do verdadeiro motivo por trás dessa petição. Ele tocou a gravação do Gabriel. No tribunal silencioso, as vozes da Patrícia e do Ricardo ecoaram, frias e calculistas, discutindo meu patrimônio como se eu já estivesse morto. O apartamento vai para o mercado imediatamente.
Liquidamos o portfólio de investimentos dele. Ele logo nem vai perceber a diferença. A expressão da juíza endureceu a cada palavra. Quando a gravação terminou, o doutor Henrique continuou. Meritíssima. Isso não é uma filha amorosa protegendo o pai. Isso é uma tentativa premeditada de exploração financeira. A senhora Patrícia Santos Almeida e seu marido estão em sérios apuros financeiros devido a investimentos ruins. Eles precisam ganhar mais de 2,5 milhões de reais ao fazer o senhor José Santos ser declarado incapaz. Manipularam registros médicos, encenaram fotografias e construíram uma narrativa falsa, tudo para roubar as economias de vida do próprio pai. O advogado da Patrícia se levantou rapidamente. Meritíssima, essa gravação foi obtida sem o conhecimento ou consentimento da minha cliente. É inadmissível. Em um processo criminal, talvez. A juíza Helena Rodrigues o cortou. Mas este é um processo civil sobre curatela, e estou muito interessada em entender as motivações por trás dessa petição. Ela se virou para a Patrícia. Senhora Patrícia Santos Almeida, gostaria de me explicar por que está discutindo vender a casa do seu pai e liquidar os bens dele enquanto ele está sentado neste tribunal, claramente em pleno uso de suas faculdades mentais? A Patrícia abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Meritíssima, ela finalmente conseguiu dizer. Aquela gravação foi tirada fora de contexto. Estávamos apenas discutindo planejamento sucessório hipotético. Planejamento sucessório hipotético, que envolve colocar seu pai em uma casa de repouso em Guarulhos, enquanto a senhora embolsa quase 1 milhão de reais com a venda da casa dele? A voz da juíza era gelo. Senhora Patrícia Santos Almeida, estou nesta bancada há 16 anos. Reconheço abuso financeiro contra idoso quando vejo. A juíza Helena Rodrigues olhou para os papéis à sua frente por um longo momento. Então olhou diretamente para a Patrícia e o Ricardo. Estou indeferindo esta petição com preconceito, o que significa que não pode ser reapresentada. Além disso, estou emitindo uma medida protetiva. A senhora Patrícia Santos Almeida e o senhor Ricardo Almeida estão proibidos de contatar o senhor José Santos ou chegar a menos de 100 metros de sua residência por um período mínimo de 2 anos. Também estou encaminhando este caso ao Ministério Público para possíveis acusações criminais de fraude e abuso contra idoso. Ela se virou para mim, sua expressão suavizando ligeiramente. Senhor José Santos, lamento profundamente o que o senhor passou. Nenhum pai deveria ter que suportar o que sua filha o submeteu. Determino que todas as custas processuais associadas à sua defesa sejam pagas pelos requerentes. Adicionalmente, recomendo que o senhor considere atualizar seu planejamento sucessório para se proteger de quaisquer futuras tentativas de manipulação. A Patrícia estava chorando agora, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de alguém que acabara de perder tudo. Pai, por favor, ela gritou enquanto o tribunal se encerrava. Pai, o senhor precisa entender. Eu me virei para olhar para ela uma última vez. Minha filha, a menininha que eu ensinei a andar de bicicleta, que eu levei ao altar no dia do casamento, que eu achava que conhecia. Eu entendo perfeitamente, Patrícia. Entendo que você estava disposta a me destruir por dinheiro. Entendo que você via seu próprio pai não como uma pessoa, mas como um patrimônio a ser liquidado. Entendo que sua mãe, que você dizia amar tanto, teria vergonha do que você se tornou. Gabriel apertou minha mão. Meu neto que teve coragem de fazer o que era certo, mesmo quando isso significava trair os próprios pais. Vô, podemos ir para casa agora? Sim, Gabriel. Vamos para casa. Enquanto saíamos do fórum, o doutor Henrique caminhou ao meu lado. José, isso foi incrivelmente difícil. Como você está se sentindo? Honestamente, não sei. Olhei para baixo para o Gabriel, mas sei que nem toda família é de sangue e nem todo sangue é família. Perdi uma filha hoje, mas ganhei o conhecimento de que criei pelo menos uma pessoa com integridade. Naquela noite, sentado no meu apartamento no Tatuapé, o apartamento onde a Marta e eu construímos nossa vida, liguei para meu advogado mais uma vez. Doutor Henrique, preciso atualizar meu testamento.
O apartamento, os investimentos, tudo. Quero montar um fundo para a educação e futuro do Gabriel. A Patrícia não recebe nada, nem R$ 1. Ela fez sua escolha. Tem certeza, José? Isso é permanente. Tenho absoluta certeza. E, Dr. Henrique, quero que fique explicitamente declarado o porquê. Quero que o testamento detalhe exatamente o que ela tentou fazer, para que, se ela tentar contestar, um juiz saiba a história completa. Considere feito. Gabriel se mudou para minha casa uma semana depois. Os pais o expulsaram quando perceberam que foi ele quem os gravou. 15 anos de idade, e eles escolheram dinheiro em vez do próprio filho. Mas eu tinha um apartamento grande e um coração maior, e Gabriel precisava de alguém que o colocasse em primeiro lugar. Estabelecemos uma nova rotina. Café da manhã juntos antes da escola, lição de casa na mesa da sala, passeios de fim de semana ao parque do Ibirapuera. Gabriel me ajudava na horta da varanda, plantando tomates onde a Marta costumava cultivar suas violetas. Vô, ele perguntou um sábado de manhã enquanto regávamos as plantas. O senhor algum dia vai perdoar ela? A mãe, quero dizer. Sentei nos calcanhares, considerando a pergunta com cuidado. Perdão não é sobre eles, Gabriel. É sobre não deixar as ações deles envenenarem o que resta da sua vida. Perdoo o que sua mãe tentou fazer? Não. Vou algum dia ter um relacionamento com ela novamente? Provavelmente não. Mas não vou passar meus anos restantes consumido pela amargura. Tenho vida demais ainda para viver. E agora tenho você para me ajudar a vivê-la. 4 meses depois, Gabriel e eu estávamos na varanda juntos, olhando para a placa recém-instalada que havíamos encomendado. O nome da Marta, suas datas, e uma citação que escolhemos juntos. Família nem sempre é sangue. São as pessoas que ficam ao seu lado quando todos os outros vão embora. Acha que a avó Marta teria gostado disso? Gabriel perguntou. Acho que sua avó teria amado, e ela teria ficado tão orgulhosa de você. Meu telefone tocou. Era o Dr. Henrique. José, achei que você deveria saber. O Ministério Público decidiu apresentar acusações. A Patrícia e o Ricardo se declararam culpados de tentativa de fraude. Receberam penas suspensas e 2 anos de liberdade condicional. Mas está nos registros criminais deles agora. E isso significa que realmente acabou. Eles não podem voltar atrás. Seu patrimônio está seguro, sua autonomia está protegida. E você pode viver o resto da sua vida em paz. Olhei para o Gabriel, que estava cuidadosamente regando os tomates que havíamos plantado juntos. Meu neto que me salvou, que eu pude salvar de volta. Obrigado, Dr. Henrique, por tudo. Naquela noite, enquanto Gabriel fazia a lição de casa e eu lia ao lado dele, percebi algo importante. A Patrícia tentou tirar tudo de mim. Minha casa, meu dinheiro, minha dignidade, minha independência. Mas o que ela realmente fez foi me mostrar o que realmente importava. Não o apartamento que vale R$ 1.200.000, embora eu fosse grato por mantê-lo. Não o portfólio de investimentos ou as contas bancárias. O que importava estava sentado na minha frente, mordendo o lápis enquanto resolvia problemas de álgebra. Família não era sobre sangue ou obrigação ou herança. Era sobre as pessoas que aparecem quando tudo desmorona. Era sobre um garoto de 15 anos que arriscou tudo para fazer a coisa certa. Era sobre segundas chances e novos começos. A Marta costumava dizer que as pessoas te mostram quem elas realmente são quando há algo a perder. A Patrícia me mostrou que estava disposta a sacrificar o próprio pai por segurança financeira. Mas o Gabriel me mostrou que coragem e integridade ainda podiam existir na geração mais jovem, mesmo quando isso lhe custava tudo. Tenho 59 anos agora, e aprendi mais nos últimos 6 meses do que nos 59 anos anteriores. Aprendi que confiança é conquistada, não dada. Aprendi que as pessoas que dizem te amar mais podem ser as que mais te machucam. Aprendi que amor real não é sobre o que você diz, é sobre o que você faz quando ninguém está olhando. Mais importante, aprendi que nunca é tarde demais para se defender, que vulnerabilidade não é fraqueza, que pedir ajuda é coragem,
que lutar contra aqueles que se aproveitariam de você não é vingança. É autopreservação. Para qualquer um que esteja enfrentando algo parecido, deixe-me dizer o seguinte: se alguém da sua família está tentando te declarar incapaz, assumir o controle da sua vida, roubar o que você trabalhou para conseguir, lute de volta. Contrate um advogado, documente tudo, confie nos seus instintos. E lembre-se de que você tem valor além da sua conta bancária, importância além dos seus bens. Você não está louco. Você não está confuso. Você não está paranoico. Se alguém está sistematicamente tentando minar sua competência, é porque quer algo de você, não para você. E se você é o filho adulto de um pai ou mãe que está envelhecendo e está lendo isso, lembre-se, sua herança não é sua até que seja sua. Seus pais não te devem a casa deles, as economias deles ou os bens deles. Eles conquistaram isso. Eles decidem o que acontece com isso. E se você tentar tirar através de manipulação ou truques legais, pode ganhar o dinheiro, mas vai perder algo muito mais valioso. Vai perder a si mesmo. A Patrícia conseguiu 1 ano e meio de planejamento, incontáveis horas de manipulação, e provavelmente centenas de milhares em herança potencial. O que isso custou a ela? O pai, o filho, a reputação e o autorrespeito. Valeu a pena? Você teria que perguntar a ela, mas suspeito que nos momentos de silêncio, ela sabe a resposta. Quanto a mim, tenho um neto para criar, tomates para cultivar e muita vida ainda para viver. O apartamento no Tatuapé não é mais apenas um bem que vale milhões. É lar. É onde o Gabriel está aprendendo a ser um homem de integridade. É onde as memórias da Marta ainda permanecem em cada canto. É onde a justiça foi feita e família foi redefinida. E isso vale mais do que todo o dinheiro do mundo. 2 semanas se passaram desde a audiência, e a vida começou a assumir um novo ritmo. Gabriel e eu tínhamos estabelecido uma rotina confortável. Ele acordava às 6h30, tomava café da manhã comigo, pão francês com manteiga e café com leite, do jeito que eu sempre fiz. E depois, pegava o ônibus para o colégio estadual, onde eu o havia matriculado. Não era o Porto Seguro, mas era uma escola boa, com professores dedicados, e o Gabriel parecia muito mais feliz lá. À tarde, quando ele voltava, fazíamos a lição de casa juntos na mesa da sala. Eu descobri que ainda me lembrava de bastante matemática dos meus anos no banco, e conseguia ajudá-lo com álgebra. As outras matérias, a gente descobria junto, pesquisando na internet quando necessário. Mas a mudança mais significativa estava acontecendo dentro de mim. Pela primeira vez em 3 anos, desde que a Marta morreu, eu não me sentia sozinho. Tinha propósito novamente. Tinha alguém que dependia de mim, que precisava de mim. Uma tarde, enquanto preparava o jantar, macarrão com molho de tomate, nada muito elaborado, o Gabriel entrou na cozinha com uma expressão séria. Vô, posso te fazer uma pergunta? Claro, meu filho. O que foi? Ele hesitou, mexendo nos pés. Por que a mãe fez isso? Ela não precisava do dinheiro assim tão desesperadamente, precisava. Quero dizer, a gente tinha uma casa boa, ia para a escola particular, não éramos pobres. Suspirei, desligando o fogo e me virando para encará-lo. Era uma pergunta justa, e ele merecia uma resposta honesta. Senta aqui, Gabriel. Apontei para a cadeira ao lado da minha. Ele sentou, e eu escolhi minhas palavras com cuidado. Sua mãe e o Ricardo fizeram escolhas ruins, filho. Compraram uma casa maior do que podiam pagar. Investiram dinheiro que não podiam perder em negócios arriscados. E quando tudo começou a desmoronar, em vez de assumir a responsabilidade e encontrar uma solução honesta, eles procuraram uma saída fácil. O senhor, Gabriel disse baixinho. Mas Gabriel, quero que você entenda uma coisa importante. O que sua mãe fez não foi por necessidade, foi por escolha. Tinha outras opções. Podiam vender a casa e comprar algo menor. Podia tirar vocês da escola particular e colocar numa escola pública. O Ricardo podia trabalhar mais. Ela podia voltar a trabalhar. Mas em vez disso, escolheram tentar me roubar.
Mas ela é sua filha. Como ela pôde fazer isso? Essa é a pergunta que me mantém acordado à noite, meu filho. Passei a mão no cabelo cansado. Criei sua mãe do melhor jeito que sabia. Sua avó e eu demos amor, educação, valores. Mas no final, cada pessoa faz suas próprias escolhas. E às vezes, quando as pessoas estão com medo ou desesperadas, fazem escolhas que nunca imaginariam fazer. Isso justifica o que ela fez? Não. Absolutamente não. Explica, talvez. Mas não justifica. Zé Gabriel ficou em silêncio por um momento, processando. Então perguntou a questão que eu sabia que viria mais cedo ou mais tarde. O senhor sente falta dela? A pergunta me atingiu mais forte do que eu esperava. Sinto falta dela? Sinto falta da minha filha? A resposta era complicada. Sinto falta da pessoa que eu achava que ela era. Eu disse finalmente. Sinto falta da menina que subia no meu colo para ouvir historinhas. Sinto falta da moça que chorou de alegria quando descobriu que estava grávida de você. Sinto falta da filha que segurou minha mão no funeral da sua avó. Mas a mulher que tentou me declarar incapaz para roubar meu patrimônio, essa pessoa eu não conheço. E não sinto falta dela. Gabriel limpou os olhos com as costas da mão. Eu sinto falta dela. Mesmo depois de tudo. Ela ainda é minha mãe. Eu sei, filho. E é normal você sentir isso. Você não fez nada errado. Eles fizeram. Você sempre vai ter direito aos seus sentimentos sobre sua mãe, não importa o que aconteceu entre nós. Entende isso? Ele acenou com a cabeça, as lágrimas escorrendo livremente agora. Puxei-o para um abraço apertado, deixando-o chorar no meu ombro. 15 anos, um garoto ainda, forçado a crescer rápido demais, a fazer escolhas que nenhuma criança deveria ter que fazer. Você é um bom garoto, Gabriel. Um garoto corajoso e honesto. Sua avó Marta teria ficado muito, muito orgulhosa de você. Naquela noite, depois que Gabriel foi dormir no quarto que tinha sido da Patrícia quando ela era criança, sentei sozinho na varanda, olhando para as luzes de São Paulo se estendendo até onde meus olhos alcançavam. A cidade continuava, indiferente aos dramas pessoais acontecendo em milhões de apartamentos e casas. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Pai, por favor. Precisamos conversar. P. Meu primeiro instinto foi deletar. A juíza havia emitido uma ordem de restrição. Ela não deveria estar me contatando. Mas minha mão hesitou sobre o botão de apagar. Pensei em responder. Pensei em todas as coisas que eu queria dizer a ela. Como ela me machucou. Como ela traiu minha confiança. Como ela estava disposta a me colocar em uma casa de repouso em Guarulhos, enquanto vendia o apartamento que eu construí com sua mãe. Mas então pensei no Gabriel, dormindo tranquilamente no quarto ao lado. Pensei na paz que finalmente tinha encontrado. Pensei em como cada interação com a Patrícia agora seria envenenada pelo que ela fez. Deletei a mensagem sem responder. Alguns pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Nem deveriam. Bloqueei o número e voltei para dentro. Amanhã seria outro dia. Gabriel teria aula de matemática e precisaria de ajuda com geometria. Tínhamos marcado de ir ao mercado fazer compras para a semana. Vida normal, cotidiana, preciosa. Os meses seguintes trouxeram mudanças. O Gabriel se adaptou à nova escola melhor do que eu esperava. Fez amigos, entrou para o time de vôlei, começou a trazer notas boas para casa. Eu via nele uma leveza que não estava lá antes, como se um peso tivesse sido tirado dos seus ombros. Vô, ele me disse um dia, voltando do treino. Acho que sou mais feliz agora do que era antes. Isso é errado? Não, filho. Não é errado. Às vezes perdas são necessárias para ganhos maiores. Você perdeu a vida que tinha, mas ganhou paz, honestidade e um lar onde não precisa se preocupar com mentiras e manipulações. Quanto a mim, eu também estava mudando. Voltei a frequentar a igreja com mais regularidade, não só para o trabalho voluntário, mas para as missas também. Encontrei conforto na comunidade, nas pessoas que me conheciam há décadas, que conheceram a Marta, que nos viram criar a Patrícia. Dona Irene, uma senhora de 72 anos que morava no mesmo prédio há 40 anos, me parou um dia no elevador.
José, ouvi o que aconteceu com você e a Patrícia. Não acredito que ela fez isso. A Marta deve estar se revirando no túmulo. Eu não tinha certeza de como responder. A história tinha se espalhado pelo prédio, pela comunidade, pelo círculo social que a Marta e eu havíamos cultivado por décadas. Todos sabiam. E embora a maioria das pessoas fosse solidária, havia um constrangimento subjacente, uma pena nos olhos deles que me incomodava. Dona Irene, prefiro não falar sobre isso, se não se importa. Estou tentando seguir em frente. Claro, claro. Só queria que você soubesse que se precisar de qualquer coisa mesmo, pode contar comigo. E que bom que o Gabriel está com você. Esse menino precisa de um homem bom como exemplo, especialmente depois de... Ela não terminou a frase, mas não precisava. Depois de descobrir que os pais dele eram capazes de tamanha traição. Obrigado, Dona Irene. Aprecio muito. Mas nem todas as interações eram tão difíceis. Alguns vizinhos, especialmente aqueles que tinham passado por conflitos familiares próprios, ofereceram apoio genuíno, sem a pena sufocante. Seu Marcos, um aposentado da Petrobras que morava no 10º andar, me chamou para tomar café um sábado. José, há 20 anos meu irmão tentou me tirar da sociedade da empresa que a gente tinha fundado juntos. Quase me destruiu financeiramente. Entendo o que você está passando. Como você superou? Honestamente, tempo e aceitação de que nem toda família merece estar na sua vida. Sangue não é desculpa para abuso, José. Você fez a coisa certa ao se defender. Era reconfortante ouvir isso de alguém que havia passado por algo semelhante. Fazia eu me sentir menos sozinho, menos estranho por ter cortado contato com minha própria filha. O Dr. Henrique continuou sendo meu advogado e, surpreendentemente, se tornou algo como um amigo. Ele me ligava ocasionalmente, não só sobre assuntos legais, mas para ver como eu estava passando. José, como vai a vida com o Gabriel? Bem, doutor. Muito bem, na verdade. Ele é um bom garoto. Estamos nos adaptando um ao outro. Alegro-me em ouvir isso. E você? Como está se sentindo? Tem dias bons e dias ruins. Às vezes acordo e esqueço por um momento o que aconteceu. Então lembro, e é como levar um soco no estômago novamente. Mas está ficando mais fácil. Isso é normal. Luto por um relacionamento perdido é tão real quanto luto por uma morte. De certa forma, é o que é. A filha que você conhecia, ou achava que conhecia, se foi. A analogia era perturbadoramente precisa. Eu estava de luto pela Patrícia, mesmo que ela ainda estivesse viva em algum lugar de São Paulo, vivendo sua vida sem mim. 6 meses depois da audiência, recebi uma carta pelo correio. Não tinha remetente, mas reconheci a caligrafia imediatamente. Era da Patrícia. Fiquei sentado na mesa da cozinha, olhando para o envelope por 20 minutos antes de abri-lo. Gabriel estava na escola. Eu estava sozinho. Parte de mim queria jogar a carta no lixo sem ler. Mas uma parte menor, aquela parte teimosa que ainda era pai, precisava saber o que ela tinha a dizer. Abri o envelope com mãos trêmulas. Pai, sei que não tenho direito de escrever para você. Sei que a ordem de restrição ainda está em vigor, e estou violando-a ao fazer isso. Mas preciso que você saiba algumas coisas, mesmo que nunca me perdoe. Primeiro, sinto muito. Sei que essas palavras são inadequadas para o que fiz, mas são verdadeiras. Sinto muito por ter tentado tirar sua autonomia. Sinto muito por ter manipulado situações para fazer você parecer incapaz. Sinto muito por ter colocado dinheiro acima de você. Não tenho desculpas. Estava desesperada, assustada, e cometi escolhas horríveis. O Ricardo e eu estávamos nos afogando financeiramente. E em vez de pedir ajuda, em vez de ser honesta com você, escolhi te trair. Segundo, obrigada por cuidar do Gabriel. Sei que você não me deve nada, mas agradeço do fundo do coração por dar a ele um lar quando eu e o Ricardo não pudemos. Ele está melhor com você do que estava conosco. Posso admitir isso agora. Terceiro, não espero perdão. Não espero que você me queira de volta na sua vida. Só queria que você soubesse que todo dia acordo arrependida. Todo dia penso no que perdi.
Não o dinheiro. Você, meu pai, o homem que me ensinou a andar de bicicleta, que me levou ao altar, que segurou minha mão quando a mãe morreu. Destruí tudo por ganância e medo. E agora vivo com as consequências. Cuide-se, pai, e cuide do Gabriel. Ele merece tudo de bom que este mundo tem a oferecer. Com amor, mesmo que eu não mereça dizer isso. Patrícia. Dobrei a carta devagar e a coloquei de volta no envelope. Minhas mãos não estavam tremendo mais. Meus olhos estavam secos. Senti vazio. Nem raiva, nem tristeza, nem satisfação por ela estar arrependida. Apenas vazio. Talvez fosse progresso. Talvez fosse aceitação. Ou talvez fosse simplesmente que a ferida tinha cicatrizado o suficiente para que reabri-la não doesse tanto quanto antes. Guardei a carta em uma gaveta do meu criado mudo. Não ia respondê-la. Não ia retomar contato, mas também não ia jogá-la fora. Algum dia, talvez anos no futuro, o Gabriel perguntaria sobre a mãe. E quando ele fizesse, quando estivesse pronto, eu mostraria a carta a ele. Deixaria ele decidir o que fazer com ela. Naquela noite, durante o jantar, o Gabriel estava quieto. Percebia quando algo o incomodava. Ele ficava mexendo na comida em vez de comer, olhando para o prato em vez de para mim. O que foi, filho? Ele hesitou. Vô, minha irmã quer falar comigo. Meu garfo parou no meio do caminho para a boca. A Marina? Ela me mandou mensagem hoje. Disse que sente minha falta. Perguntou se a gente podia se encontrar. A Marina, 2 anos mais nova que o Gabriel, 13 anos. Ela tinha ficado com os pais quando o Gabriel foi expulso. Eu nem tinha pensado muito nela, absorvido como estava em todo o drama. Mas agora, ouvindo o Gabriel falar dela, senti um aperto no peito. Mais uma vítima de toda essa bagunça. O que você quer fazer? Não sei. Sinto falta dela também. Mas não quero trair você, vô. Não depois de tudo. Respirei fundo. Isso era complicado. A ordem de restrição era contra a Patrícia e o Ricardo, não contra as crianças. Legalmente, Gabriel podia ver a irmã, mas emocionalmente, era um campo minado. Gabriel, olha para mim. Esperei até que seus olhos encontrassem os meus. A Marina é sua irmã, vocês não fizeram nada de errado. Vocês são vítimas nisso tanto quanto eu. Se você quer ver sua irmã, não vou te impedir. Entende? Você não está me traindo ao manter contato com ela. Tem certeza? Absoluta. Mas, Gabriel, preciso que você seja cuidadoso. Se seus pais tentarem usar a Marina para chegar até você, para me sondar ou para manipular a situação, você precisa me contar. Pode fazer isso? Ele acenou com a cabeça, parecendo aliviado. Posso. Obrigado, vô. Uma semana depois, Gabriel e a Marina se encontraram em um shopping, sob minha supervisão distante. Sentei em um café, enquanto os dois conversavam em uma lanchonete algumas lojas adiante. Podia vê-los pela vitrine. 2 adolescentes tentando navegar uma situação impossível. Quando Gabriel voltou, 1 hora depois, seus olhos estavam vermelhos. Tinha chorado. Como foi? Difícil. Ela não entende por que deixei eles. Acha que abandonei ela. Meu coração doeu por ele. O que você disse? Contei a verdade, que eles me expulsaram, que eu escolhi você porque eles estavam fazendo algo errado. Ela não acreditou no começo. Disse que os pais dela nunca fariam algo assim. Os pais dela são os mesmos que os seus, Gabriel. Eu sei, mas ela é mais nova. Eles protegem ela de coisas. Ela não sabe da situação financeira, não sabe sobre a audiência, não sabe de nada. Para ela, eu só fui embora um dia e nunca mais voltei. Você contou a ela? Tentei, mas não sei se ela realmente entendeu. Ou se quis entender. É mais fácil culpar a mim do que aceitar que nossos pais fizeram algo terrível. Coloquei a mão no ombro dele. Dê tempo a ela. Quando estiver pronta, ela vai ver a verdade. Até lá, tudo que você pode fazer é estar disponível. Os encontros entre Gabriel e Marina se tornaram regulares. 1 vez por semana, às vezes 2. Eu sempre ficava por perto, mas dava espaço a eles. Eram irmãos tentando manter um vínculo em circunstâncias impossíveis, mas havia consequências.
A Patrícia sabia dos encontros. A Marina obviamente contava para ela. E embora ela nunca violasse a ordem de restrição diretamente novamente, começou a testar os limites. Presentes apareciam para o Gabriel. Um tênis novo, um videogame. Coisas que eu não tinha comprado. Quando perguntei, ele admitiu com relutância. A Marina trouxe. Disse que era da mãe. Gabriel, não podemos aceitar essas coisas. Eu sei, mas vô, é difícil. A Marina fica magoada se eu recusar. E são só presentes, não está machucando ninguém. Mas estava. Estava criando uma linha de comunicação indireta. Estava mantendo a Patrícia na nossa vida de uma forma que não deveria estar. E, mais importante, estava confundindo o Gabriel sobre onde seus limites deveriam estar. Sentei com ele para uma conversa séria. Gabriel, entendo que é complicado. Entendo que você ama sua mãe, mesmo depois de tudo. E está tudo bem. Mas esses presentes não são só presentes. São uma forma de ela manter controle, de permanecer relevante na sua vida, sem ter que fazer o trabalho real de se redimir. Mas ela está tentando se redimir, vô. Ela enviou aquela carta. Ela está arrependida. Palavras são fáceis, Gabriel. Ações são difíceis. Estar arrependida significa mais do que enviar presentes através da sua irmã. Significa respeitar os limites que foram estabelecidos. Significa dar espaço. Significa aceitar as consequências das suas ações. Ele ficou quieto por um longo momento. O que o senhor quer que eu faça? Quero que você pense sobre que tipo de relacionamento quer com sua mãe, se é que quer algum. E quando decidir, quero que seja honesto com ela sobre seus termos. Não aceite migalhas de afeto empacotadas como presentes. Você merece mais do que isso. Naquela noite, Gabriel escreveu uma carta para a mãe. Não me mostrou o conteúdo e não pedi para ver. Mas quando ele voltou de enviar no correio, parecia mais leve, como se tivesse tirado um peso dos ombros. Enviei. Ele disse simplesmente. Como se sente? Não sei, assustado, aliviado. As duas coisas ao mesmo tempo. Isso é coragem, filho. Enfrentar coisas difíceis mesmo quando você está assustado. Estou orgulhoso de você. A resposta da Patrícia veio 2 semanas depois. Não para mim, mas para o Gabriel. Ele a leu sozinho no quarto. E depois saiu com olhos vermelhos, mas expressão determinada. Ela disse que vai respeitar meus limites, que não vai enviar mais presentes, que quando eu estiver pronto para conversar com ela, ela vai estar disponível. Mas até lá vai me dar espaço. Como você se sente sobre isso? Melhor, mais no controle. Como se talvez algum dia no futuro pudéssemos ter algum tipo de relacionamento. Mas nos meus termos, não nos dela. Era mais do que eu esperava. Era crescimento, maturidade, sabedoria além dos seus 15 anos. O Gabriel estava se tornando um jovem homem de caráter, e eu tinha o privilégio de testemunhar isso. Os meses continuaram passando. A vida assumiu um ritmo confortável. Gabriel se destacou na escola, fazendo planos para o futuro. Falava sobre estudar engenharia, talvez seguir meus passos de alguma forma. Eu o encorajava, ajudando-o a pesquisar universidades, entender o processo de vestibular. Atualizei meu testamento formalmente, com tudo documentado pelo Dr. Henrique. O apartamento, os investimentos, tudo seria colocado em um fundo fiduciário para Gabriel quando ele completasse 21 anos. Até lá, haveria provisões para sua educação, despesas de vida, tudo o que ele precisasse. A Patrícia não receberia nada, nem um centavo. E o testamento deixava explícito o porquê, detalhando sua tentativa de fraude, a ordem de restrição, as acusações criminais. Se ela tentasse contestar depois da minha morte, qualquer juiz que lesse o documento saberia exatamente que tipo de pessoa ela era. Parecia severo? Talvez, mas também era justo. Ela fez escolhas. Escolhas que tinham consequências. 1 ano após a audiência, o Dr. Henrique me ligou com novidades. José, a ordem de restrição expira em 1 ano. A Patrícia pode solicitar que não seja renovada. Você quer contestar? Pensei sobre isso. 1 ano inteiro sem contato direto com minha filha.
Um ano de paz, mas também um ano de ausência. Ela tinha respeitado a ordem até onde eu sabia. Não tinha tentado me contactar diretamente desde aquela carta. Não, eu disse finalmente. Não vou contestar, mas também não vou buscar reconciliação. Se a ordem expirar e ela quiser entrar em contato, veremos. Mas será nos meus termos. Entendido. E José, como você está? De verdade? Estou bem, Dr. Henrique. Melhor do que estive em muito tempo. O Gabriel está prosperando. Encontrei uma nova rotina. Não sou feliz exatamente, não da forma como era antes de tudo isso. Mas sou contente, em paz. E isso é mais do que eu esperava um ano atrás. Alegro-me em ouvir isso. Você merece paz, José. Depois de tudo que passou, merece muito. Aquela conversa me fez refletir. Um ano. Havia sido apenas um ano desde aquela mensagem do Dr. Henrique que mudou tudo. Parecia uma vida inteira. Pensava em quem eu era antes. Um viúvo solitário, tentando preencher os dias com voluntariado e palavras cruzadas, vivendo confortavelmente, mas sem propósito real. E quem eu era agora? Um guardião, um avô criando um neto, um homem que tinha enfrentado traição e saído do outro lado mais forte. Não escolheria passar por isso novamente. A dor da traição da Patrícia ainda doía, uma ferida que provavelmente nunca cicatrizaria completamente. Mas também não poderia negar que tinha ganhado algo precioso no processo. Ganhei o Gabriel. Ganhei clareza sobre o que realmente importava. Ganhei força que não sabia que possuía. Uma tarde, estava na varanda regando os tomates quando o Gabriel se juntou a mim. Ele estava mais alto agora, quase da minha altura. Não era mais o menino de 15 anos assustado que apareceu na minha porta com uma gravação. Estava se tornando um jovem homem. Vô, posso te fazer uma pergunta? Sempre, filho. Se a mãe pedisse perdão, de verdade pedisse perdão e quisesse fazer parte da sua vida novamente, o senhor deixaria? Era uma pergunta que eu tinha evitado responder até para mim mesmo. Mas o Gabriel merecia honestidade. Não sei, Gabriel. Honestamente, não sei. Parte de mim quer dizer que sim, que família é família e que perdão é importante. Mas outra parte de mim, a parte que ainda lembra de sentar naquele tribunal e ouvir os planos dela para me colocar em uma casa de repouso enquanto vendia minha vida, essa parte não tem certeza se consegue perdoar. Isso te faz uma pessoa má? Não. Faz de mim uma pessoa humana. Perdão não é algo que você deve a alguém, Gabriel. É algo que você dá quando está pronto, se algum dia estiver. E talvez eu nunca esteja. E tudo bem. Ele considerou isso, olhando para as plantas. Eu também não sei se consigo perdoar eles, pelo que fizeram com você, pelo que fizeram comigo, pela Marina, que agora está crescendo em uma casa onde os pais são criminosos condenados. A Marina vai ficar bem. Ela tem você. E quando ela ficar mais velha, se ela precisar, terá a mim também. Estamos construindo algo novo aqui, Gabriel. Uma família baseada em escolha, não em obrigação. E isso é mais forte do que qualquer vínculo de sangue. Naquela noite preparei uma feijoada. Não tão boa quanto a da Marta, mas respeitável. Gabriel convidou alguns amigos da escola. A casa encheu de adolescentes rindo, conversando, comendo como se não houvesse amanhã. Era barulhento, caótico e absolutamente perfeito. Observando-os da cozinha, senti algo que não sentia desde antes da Marta morrer. Alegria genuína. Não a felicidade educada de interações sociais obrigatórias. Não a satisfação morna de uma rotina confortável. Mas alegria real, profunda. Do tipo que vem de saber que você está exatamente onde deveria estar. Dona Irene do elevador tinha razão. A Marta estaria orgulhosa. Não da situação. Ela teria ficado com o coração partido pelo que a Patrícia fez. Mas da forma como eu lidei com isso. Da forma como transformei tragédia em oportunidade. Da forma como construí uma nova família das cinzas da antiga. 2 meses antes da ordem de restrição expirar, algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação do Ricardo, o marido da Patrícia. Meu primeiro instinto foi desligar. Ele também estava coberto pela ordem de restrição. Mas algo me fez atender. Alô? José? Sua voz soava cansada, derrotada.
Sei que não deveria ligar, mas preciso falar com você. Não sobre mim e a Patrícia, sobre a Marina. Meu estômago embrulhou. O que tem a Marina? Ela não está bem. Desde que o Gabriel saiu, ela tem estado deprimida. Os professores estão preocupados. Nós estamos preocupados. Ela está vendo o Gabriel toda semana. Eu disse, minha voz tensa. 1 hora por semana não é suficiente. José, ela sente falta do irmão, sente falta da família que tinha. E eu sei que a culpa é nossa, minha e da Patrícia. Destruímos essa família, mas a Marina não fez nada. Ela não merece sofrer por causa dos nossos erros. Fechei os olhos, apertando a ponte do nariz. Não queria sentir compaixão pelo Ricardo. Não queria me importar. Mas a Marina era inocente nisso tudo. O que você está pedindo? Que você deixe o Gabriel passar mais tempo com ela. Talvez ela possa vir na sua casa. Ou vocês dois possam levá-la para passear. Sei que não tenho direito de pedir nada, mas estou pedindo mesmo assim. Pela Marina. Vou conversar com o Gabriel. Se ele quiser, pode trazer a Marina aqui. Mas, Ricardo, deixa eu deixar uma coisa muito clara. Isso é pela Marina. Não por você ou pela Patrícia. E se vocês tentarem usar isso como uma forma de me manipular ou chegar até mim, acaba imediatamente. Entendeu? Entendi. Obrigado, José. De verdade. Desliguei antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Minhas mãos estavam tremendo novamente, como estavam há 1 ano atrás quando tudo começou. Quando Gabriel chegou da escola, contei sobre a ligação. Sua reação foi imediata. Eu quero que a Marina venha aqui. Ela precisa ver que estou bem, que o senhor não é o monstro que talvez eles tenham pintado para ela. E assim, no sábado seguinte, a Marina veio para nosso apartamento pela primeira vez. Ela tinha 13 anos, magra demais, com olheiras que não deveriam estar no rosto de uma criança. Parou na porta da sala, olhando ao redor como se estivesse entrando em território inimigo. Oi, Marina, eu disse gentilmente. É bom te ver. Ela apenas acenou com a cabeça, muda. O Gabriel tentou quebrar o gelo, mostrando o quarto dele, os jogos que tínhamos, os tomates crescendo na varanda. Mas ela permaneceu distante, guardada. Foi só quando sentamos para almoçar, arroz, feijão, bife acebolado, salada, que ela finalmente falou. Por que você fez isso? Sua voz era acusadora, os olhos fixos no Gabriel. Por que você nos deixou? Gabriel olhou para mim, incerto. Fiz um gesto encorajador. Essa era a conversa dele para ter. Não deixei vocês, Mari. Eles me expulsaram. Porque você mentiu sobre eles. Porque você gravou eles sem permissão e mostrou para o vô José. Eu não menti. Gravei a verdade. Eles estavam planejando fazer algo muito errado com o vô. Eles só queriam cuidar dele. Ele está velho, precisa de ajuda. Gabriel respirou fundo. Mari, o vô tem 59 anos. Não está senil. Não precisa de curador. Eles queriam tirar tudo dele. A casa, o dinheiro, tudo. Iam colocá-lo em uma casa de repouso barata e ficar com o patrimônio dele. Isso não é verdade. Ela estava chorando agora. Você está mentindo. A mãe disse que você foi manipulado, que o vô José te virou contra nós. Marina. Minha voz saiu mais firme do que eu pretendia. Ela se virou para mim assustada. Sua mãe e seu pai tentaram me declarar mentalmente incapaz para assumir controle dos meus bens. Isso é um fato. Foi a julgamento. Um juiz ouviu todas as evidências e decidiu a favor de mim. Isso também é um fato. Eles se declararam culpados de tentativa de fraude. Mais um fato. Mas por quê? Sua voz era pequena agora, assustada. Por que eles fariam isso? Porque estavam com problemas financeiros. Porque estavam desesperados. Porque fizeram escolhas ruins. Pausei, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Mas, Marina, isso não significa que eles não amam você. Pessoas boas às vezes fazem coisas ruins. Isso não apaga todo o bem que fizeram antes. Ela ficou olhando para o prato, as lágrimas pingando no arroz. Tudo mudou, tudo está diferente agora. A mãe chora o tempo todo.
O pai trabalha até tarde todos os dias. Ninguém conversa mais. E eu não tenho o Gabriel. Você tem sim, Gabriel disse, pegando a mão dela através da mesa. Estou aqui. Sempre vou estar aqui. Só não posso morar lá. Mas não te abandonei, Mari. Nunca vou te abandonar. Foi um momento de ruptura. Marina chorou. Gabriel chorou. E, honestamente, tive que limpar meus próprios olhos algumas vezes. Mas foi necessário. Foi real. Foi o começo da cura. Depois daquele dia, Marina começou a vir com mais frequência. Primeiro uma vez por semana, depois 2. Ela fazia lição de casa na mesa da sala com Gabriel, ajudava na horta da varanda, às vezes ficava para jantar. Eu podia ver a mudança nela ao longo das semanas. As olheiras ficaram menos pronunciadas. Ela sorria mais. Ria. Uma tarde, a ouvi chamando nosso apartamento de casa ao telefone com uma amiga. E algo em meu peito se apertou. Mas havia complicações. A Patrícia sabia que Marina estava passando tempo conosco, e embora ela nunca dissesse nada diretamente, havia sinais. Marina começou a fazer perguntas. Vô, José, a mãe quer saber se você aceitaria conversar com ela, depois que a ordem de restrição expirar. O que você acha, Marina? Ela mordeu o lábio. Acho que ela está muito arrependida. Acho que mudou. Mas também entendo se o senhor não quiser. Ela fez algo muito ruim. Vou pensar sobre isso. Mas, Marina, não importa o que eu decida sobre sua mãe. Isso não muda nada sobre você e Gabriel. Vocês sempre serão bem-vindos aqui. Entende isso? Ela acenou aliviada. A ordem de restrição expirou em uma terça-feira sem cerimônia. Não houve nenhuma comunicação imediata da Patrícia, o que foi quase mais desconcertante do que se ela tivesse entrado em contato imediatamente. 2 semanas depois recebi uma mensagem. Não uma ligação, não uma visita. Uma mensagem simples. Pai, quando e se você estiver pronto para conversar, estarei aqui. Sem pressa, sem pressão. Sei que não mereço sua consideração, mas agradeço se algum dia você me der. P. Mostrei a mensagem ao Gabriel e à Marina, que agora estava jantando conosco 3 vezes por semana. O que vocês acham? Gabriel hesitou. Acho que depende do senhor, vô. Do que o senhor precisa. Marina foi mais direta. Acho que ela mudou. Acho que está realmente arrependida. Mas também sei que o que ela fez foi terrível. Não julgo o senhor se não quiser falar com ela nunca mais. A sabedoria de uma menina de 13 anos. Quando ela tinha se tornado tão madura. Levei 3 semanas para responder. 3 semanas de consideração cuidadosa, de conversas com o Dr. Henrique, de longas noites sozinho pensando sobre perdão, família e o que eu realmente queria. Finalmente, enviei uma resposta. Patrícia, podemos nos encontrar. Mas tem que ser em terreno neutro e o Dr. Henrique vai estar presente. Não estou pronto para perdoar. Talvez nunca esteja. Mas estou disposto a ouvir o que você tem a dizer. Uma vez. J. Marcamos para um café em Pinheiros. Um lugar público, neutro. O Dr. Henrique chegou antes de mim, já sentado em uma mesa do canto. A Patrícia chegou 5 minutos depois de mim. Ela estava diferente. Mais magra, mais velha. Havia linhas no seu rosto que não estavam lá 1 ano atrás. Seu cabelo, sempre tão cuidadosamente arrumado, estava mais simples, preso em um rabo de cavalo. Ela parecia humana, vulnerável. Nada como a mulher que eu ouvira na gravação planejando friamente minha institucionalização. Oi, pai. Sua voz tremeu. Patrícia. Sentamos. Houve um longo silêncio desconfortável. Obrigada por concordar em me ver. Ela começou finalmente. Sei que não mereço. Não merece. Concordei. Não havia razão para suavizar isso. Ela encolheu como se eu a tivesse esbofeteado, mas acenou. Entendo. Pai, eu não sei nem por onde começar. Por que não começa explicando como você achou que estava tudo bem fazer o que fez? Ela respirou fundo, as lágrimas já escorrendo. Estava com medo. O Ricardo e eu tínhamos perdido tanto dinheiro. A casa, a escola das crianças, tudo estava desmoronando. E eu olhava para você, vivendo naquele apartamento sozinho,
E pensava que você não precisava de tudo aquilo. Que você ficaria bem em algum lugar menor, mais simples. Que você nem notaria. Não notaria que vocês roubaram minha casa? Minha independência? Minha dignidade? Eu sei como parece. Sei que não tem desculpa. Mas na época, eu convenci a mim mesma de que estava fazendo a coisa certa. Que estava te protegendo. Protegendo de quê, Patrícia? Eu estava perfeitamente bem. Eu sei disso agora. Mas o Ricardo estava no meu ouvido dizendo que você estava envelhecendo. Que era só questão de tempo até você precisar de cuidados de qualquer jeito. Ele fazia tudo parecer razoável, como planejamento responsável. Ela limpou os olhos. Não estou culpando ele. As escolhas foram minhas. Mas estava tão desesperada que acreditei em qualquer justificativa que me permitisse fazer o que eu queria fazer. E o que você queria fazer era me roubar. Sim, ela encontrou meus olhos pela primeira vez. Sim, era isso que eu queria fazer. E sinto muito. Sinto mais do que posso expressar. Não esperava que você me perdoasse, mas precisava que você soubesse que vivo com o peso disso todo dia. Que perdi tudo o que importava. Você, o Gabriel, meu autorrespeito, e nenhuma quantidade de dinheiro teria valido a pena. O Dr. Henrique, que tinha ficado quieto até então, se inclinou para a frente. Patrícia, o que mudou? Por que você está aqui agora? Terapia, muito dela. O juiz ordenou como parte da minha sentença, mas acabou sendo a melhor coisa que poderia ter acontecido. Passei o último ano olhando de verdade para quem eu me tornei, para as escolhas que fiz. E percebi que estava disposta a destruir meu próprio pai para evitar enfrentar as consequências das minhas decisões ruins. Ela se virou para mim novamente. Pai, não estou pedindo perdão. Não estou pedindo para voltar para sua vida. Só queria que você soubesse que mudei, que estou trabalhando para ser uma pessoa melhor, e que se algum dia, de alguma forma, você pudesse encontrar em seu coração até mesmo um pouco de compaixão por mim, eu seria grata. Olhei para minha filha, essa mulher que eu criei, que eu amei, que me traiu, que agora sentava à minha frente implorando por migalhas de redenção. Parte de mim queria se levantar e sair. Parte de mim queria gritar com ela, fazer ela sentir uma fração da dor que ela me causou. Mas outra parte de mim, a parte que era pai, a parte que lembrava de segurá-la quando bebê, de ensiná-la a amarrar os sapatos, de andar com ela no altar. Essa parte sentia algo mais complicado do que raiva. Patrícia, vou ser honesto com você. Não sei se algum dia vou conseguir confiar em você novamente. Não sei se algum dia vou conseguir ter um relacionamento real com você. O que você fez não tem volta. Mudou fundamentalmente como eu te vejo, como eu vejo nossa relação. Ela acenou, as lágrimas caindo livremente agora. Mas, eu continuei. Reconheço que você está tentando. E por causa disso, e por causa dos seus filhos que eu amo, estou disposto a manter essa porta aberta. Só uma fresta. Não espere milagres. Não espere que as coisas voltem ao normal. Mas talvez, com o tempo, possamos encontrar algum tipo de coexistência civil. Isso é mais do que eu mereço. Ela sussurrou. Obrigada, pai. Não respondemos nada além disso. A conversa mudou para assuntos mais práticos. Marina e como ela estava lidando, a situação financeira deles, ainda difícil, mas estável, planos para o futuro. Quando nos despedimos, ela hesitou como se quisesse me abraçar, mas pensou melhor. Em vez disso, apenas acenou. Tchau, pai. Tchau, Patrícia. Assistindo ela sair, o Dr. Henrique se virou para mim. Como você está se sentindo? Não sei. Vazio, talvez. Ou talvez apenas cansado. Cansado de carregar toda essa raiva. Isso não é perdão, José. Você sabe disso, certo? Você não tem que perdoar só porque ela pediu desculpas. Eu sei e não perdoei. Mas talvez abri a possibilidade de algum dia chegar lá. Ou talvez não. Talvez isso seja o máximo que conseguiremos. E tem que ser suficiente. Dirigi para casa lentamente, minha mente girando. Quando cheguei, Gabriel e Marina estavam na varanda cuidando das plantas. Como foi? Gabriel perguntou cuidadosamente. Difícil.
Mas necessário, acho. Marina olhou para mim com olhos esperançosos. Vocês vão ser amigos de novo? Não sei, Marina. Mas não somos mais inimigos. E por enquanto, isso tem que ser suficiente. Ela acenou, parecendo entender mais do que uma menina de 13 anos deveria. Aquela noite, sozinho no meu quarto, olhei para a foto da Marta na minha mesinha de cabeceira. O que você acha, meu amor? Fiz a coisa certa? É claro que ela não respondeu. Mas na minha cabeça, eu podia ouvir sua voz. Você fez o que era certo para você, José. Isso é tudo que alguém pode fazer. Os meses seguintes trouxeram uma nova dinâmica. A Patrícia e eu não retomamos um relacionamento pai-filha tradicional, mas começamos a trocar mensagens ocasionais. Nada profundo, apenas verificações sobre como cada um estava, atualizações sobre Marina e Gabriel. Ela respeitou meus limites. Não pressionou por mais do que eu estava disposto a dar. E lentamente, muito lentamente, a ferida começou a cicatrizar. Não a ponto de desaparecer. Algumas cicatrizes são permanentes. Mas o suficiente para que eu pudesse pensar nela sem sentir aquela raiva ardente no peito. Gabriel terminou o primeiro ano do ensino médio com notas excelentes. Marina prosperou também, sua depressão diminuindo conforme ela passou mais tempo conosco. O apartamento que uma vez foi silencioso demais agora estava cheio de vida, risadas, discussões sobre lição de casa e planos para o futuro. Eu tinha encontrado o propósito novamente. Não era o mesmo propósito de antes. Aquela vida tranquila de aposentado com rotinas previsíveis. Era algo novo, mais rico, mais complexo. Uma tarde de domingo, quase 18 meses depois da audiência, todos nós estávamos na varanda. Eu, Gabriel, Marina, até a Patrícia e o Ricardo, que eu tinha concordado em ver brevemente durante uma deixada da Marina. Foi estranho, desconfortável, mas não hostil. A Patrícia e o Ricardo mantiveram distância respeitosa. Não houve tentativas de abraços forçados ou reconciliações dramáticas. Apenas civilidade cautelosa. Marina estava mostrando à mãe os tomates que tínhamos cultivado. Olha, mãe, esse aqui eu plantei. O vô José me ensinou tudo sobre como cuidar deles. A Patrícia olhou para as plantas, depois para mim. Nossos olhos se encontraram brevemente, e vi neles algo que poderia ter sido gratidão ou arrependimento, ou ambos. Ficaram lindos, Marina. Ela disse suavemente. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Não era muito, mas era alguma coisa. Um reconhecimento silencioso de que, apesar de tudo que tinha acontecido, algo bom tinha surgido das cinzas. Quando eles foram embora meia hora depois, Gabriel se virou para mim. Foi estranho, né? Foi. Mas estranho não é necessariamente ruim. Só é diferente. O senhor acha que algum dia vai ser normal de novo? Com a mãe? Não. Eu disse honestamente. Não acho que vai voltar a ser como era antes. Mas talvez possamos construir algo novo. Algo diferente. Não melhor ou pior, apenas diferente. Naquela noite atualizei meu testamento mais uma vez. O apartamento e a maior parte dos investimentos ainda iriam para Gabriel através do fundo fiduciário. Mas deixei uma pequena quantia para Marina. 50 mil reais quando ela completasse 18 anos. E para a Patrícia deixei algo diferente. Não dinheiro. Ela tinha deixado claro que não esperava ou queria herança. Em vez disso, deixei a ela todas as fotos de família, as cartas que a Marta tinha escrito durante nosso namoro, as memórias. As coisas que não tinham valor monetário, mas eram inestimáveis de outras formas. Era minha maneira de dizer que, apesar de tudo, ela ainda era minha filha. Que nossa história, por mais manchada que estivesse agora, ainda significava algo. Que ela teria direito às memórias, mesmo que não tivesse direito aos bens. O Dr. Henrique revisou as mudanças e acenou com aprovação. É generoso, José. Mais generoso do que ela merece, alguns diriam. Talvez. Mas não estou fazendo isso por ela. Estou fazendo por mim, porque quero ser capaz de olhar no espelho e ver um homem que escolheu compaixão, quando podia ter escolhido crueldade. 2 anos após a audiência,
Gabriel se formou no ensino médio. A cerimônia de formatura foi no ginásio da escola, lotado de famílias orgulhosas. Eu estava na primeira fila, Marina ao meu lado. Algumas fileiras atrás, vi a Patrícia e o Ricardo mantendo a distância respeitosa que tinha se tornado nossa nova normal. Quando Gabriel cruzou o palco para receber seu diploma, todos nós aplaudimos. E por um momento, apenas um momento, nossos olhos se encontraram através da multidão, meus e da Patrícia. Não houve mágica ali. Não houve reconciliação súbita ou perdão cinematográfico. Mas havia reconhecimento. Reconhecimento de que, apesar de tudo, tínhamos criado esse jovem extraordinário. Que em meio a toda a dor e traição, algo bom tinha persistido. Depois da cerimônia, fiz uma pequena festa no apartamento. Gabriel tinha convidado amigos, e a casa encheu de adolescentes animados falando sobre vestibular, universidades, o futuro. A Patrícia e o Ricardo não vieram. Eu não tinha convidado, e eles não esperavam ser convidados, mas enviaram um presente. Um laptop novo para o Gabriel levar para a universidade, com um cartão simples. Orgulhosos de você, mãe e pai. Gabriel olhou para o cartão por um longo tempo antes de guardá-lo cuidadosamente em sua gaveta. Vô acha que algum dia vai ser mais fácil? Ter eles na minha vida, mas não realmente ter, sabe? Honestamente, Gabriel, não sei. Relacionamentos quebrados às vezes se consertam. Às vezes não. Às vezes ficam nesse espaço intermediário estranho onde não estão quebrados, mas também não estão inteiros. E você aprende a viver com a ambiguidade. Isso parece difícil. É, mas você é forte o suficiente para lidar com isso. Você provou isso repetidas vezes nos últimos 2 anos. Ele sorriu. Aquele sorriso que me lembrava tanto da Marta. Aprendi com o melhor. Gabriel foi aceito na Universidade de São Paulo para Engenharia Civil. No dia em que o levei para o campus para a primeira vez, para conhecer o alojamento estudantil onde ele passaria os próximos anos, senti uma mistura de orgulho e melancolia. O apartamento vai ficar muito quieto sem você, eu disse enquanto o ajudava a carregar caixas para o quarto. Vou visitar todo fim de semana, vô, prometo. Eu sei. Mas não vai ser a mesma coisa, e está tudo bem. Você precisa viver sua vida, construir seu futuro. Quando todas as caixas estavam no lugar, e era hora de eu ir embora, Gabriel me abraçou forte. Obrigado, vô, por tudo. Por me acolher quando eu não tinha para onde ir. Por me ensinar o que significa ser um homem de caráter. Por ser você. Foi um privilégio, meu filho. Assistir você crescer. Ajudá-lo a se tornar quem você é. Foi o maior presente que eu poderia ter recebido. Dirigi para casa sozinho. O apartamento estranhamente silencioso quando cheguei. Mas não era o silêncio vazio de antes, quando eu era apenas um viúvo solitário. Era um silêncio cheio de memórias boas, de risadas ecoando pelas paredes, de vida vivida plenamente. Marina ainda vinha algumas vezes por semana. Agora, com 15 anos, ela estava se tornando uma jovem mulher impressionante. Inteligente, gentil, com uma sabedoria além dos seus anos forjada nas dificuldades que tinha enfrentado. Vô José, ela me disse uma tarde enquanto fazíamos biscoitos na cozinha. Uma receita da Marta que eu tinha encontrado nos antigos cadernos dela. Obrigada por não me abandonar, mesmo depois de tudo que a mãe fez. Marina, você é inocente em tudo isso. Sempre foi, sempre será. O que aconteceu entre mim e seus pais não tem nada a ver com você ou o Gabriel. Eu sei. Mas mesmo assim algumas pessoas teriam cortado contato com toda a família. O Senhor não fez isso. Manteve a porta aberta para mim e para o Gabriel. Isso significou tudo. Passei o braço ao redor dos ombros dela. Família não é sobre punir os inocentes pelos pecados dos culpados. É sobre proteger aqueles que precisam de proteção. E vocês dois, você e o Gabriel, sempre foram minha prioridade. 3 anos após a audiência, algo inesperado aconteceu. A Patrícia me pediu para almoçar. Não através de mensagem, mas com uma ligação real. Pai, eu sei que é pedir muito, mas tem algo que preciso discutir com você. Pessoalmente, meu primeiro instinto foi recusar.
Mas havia algo na voz dela, uma urgência que não tinha ouvido antes. Concordei, escolhendo novamente um lugar público, neutro. Quando chegou, ela parecia nervosa, mexendo nas mãos de uma forma que reconheci da infância. Sempre fazia isso quando estava prestes a me pedir algo importante. O que é, Patrícia? Ela respirou fundo. O Ricardo e eu estamos nos divorciando. Não estava esperando isso. Ah, sinto muito. Não sinta. É necessário. Esses últimos 3 anos, desde a audiência, tentamos fazer funcionar. Mas a verdade é que o casamento estava quebrado muito antes disso. O que fizemos com você foi só um sintoma de problemas mais profundos. Por que está me contando isso? Porque quero que você saiba que estou fazendo mudanças reais na minha vida. Estou voltando a trabalhar. Consegui um emprego como professora de inglês em uma escola municipal. Não paga tanto quanto a vida que tínhamos antes, mas é honesto. É meu. Ela pausou, olhando para mim com aqueles olhos que eram tão parecidos com os da Marta. E pai, estou em terapia de verdade agora. Não só porque o juiz mandou, mas porque preciso. Porque quero entender como cheguei ao ponto de estar disposta a fazer o que fiz com você. Estou feliz por você, Patrícia. De verdade. Mas por que está me contando tudo isso? Porque quero que você saiba que não estou desistindo. De tentar ser melhor. De tentar algum dia, se você permitir, ganhar de volta nem que seja uma pequena fração da sua confiança. Não espero que seja pai e filha como antes. Mas talvez, eventualmente, possamos ser amigos, conhecidos, algo. Olhei para minha filha, essa mulher que me machucou tão profundamente, que destruiu tanto, mas que agora estava genuinamente tentando reconstruir. Não por obrigação, não porque estava sendo forçada, mas porque queria ser melhor. Patrícia, aprecio você me contar isso. E você está certa, não podemos voltar ao que éramos antes, mas talvez possamos construir algo novo. Devagar. Com limites claros, sem expectativas irreais. Isso é tudo que estou pedindo. Uma chance, só isso. Então você tem isso, uma chance. Mas, Patrícia, se você quebrar minha confiança novamente, mesmo uma vez acabou. Permanentemente, entende? Entendo. E não vou quebrar. Prometo. Não sei se acreditei nela completamente. A confiança, uma vez quebrada tão completamente, é difícil de reconstruir. Mas vi sinceridade nos olhos dela. Vi uma mulher que tinha atingido o fundo do poço e estava tentando escalar de volta para cima. Não era redenção. Não ainda. Mas era um começo. Nos meses seguintes, a Patrícia e eu começamos a nos encontrar ocasionalmente para café. Não falávamos sobre o passado. Aquilo estava muito fresco, muito doloroso. Em vez disso, falávamos sobre o presente. Sobre o trabalho dela como professora. Sobre o progresso do Gabriel na universidade, sobre Marina e como ela estava se saindo na escola. Eram conversas superficiais, cautelosas, mas eram conversas. E para 2 pessoas que tinham passado 2 anos sem se falar, isso era significativo. Uma tarde, ela trouxe algo. Um envelope velho, amarelado pelo tempo. Encontrei isso limpando minhas coisas. É uma carta que você escreveu para a mãe quando vocês estavam namorando. Estava guardada com as coisas dela. Achei que você gostaria de ter de volta. Abri o envelope com mãos trêmulas. Era minha caligrafia de quando eu tinha 20 e poucos anos, declarando meu amor eterno pela Marta. Ler aquelas palavras, escritas por um jovem tão cheio de esperança e sonhos, me fez chorar. Obrigado por me devolver isso. É o mínimo que posso fazer. Pai, eu sei que tirei muito de você. Sua paz, sua confiança, quase sua dignidade. Mas se há uma coisa que aprendi é que as memórias, o amor que você compartilhou com a mãe, sua história juntos, ninguém pode tirar isso. Nem mesmo eu, com toda a minha ganância e estupidez. Era a primeira vez que ela tinha reconhecido completamente, sem reservas ou justificativas, a gravidade do que tinha feito. E de alguma forma, aquilo significava mais do que qualquer desculpa elaborada poderia ter significado. Agora sentado no meu apartamento no Tatuapé,
5 anos após aquela mensagem inicial do Dr. Henrique, olho ao redor e vejo uma vida transformada. O Gabriel está no último ano de engenharia, com planos de fazer mestrado. Marina está no primeiro ano do ensino médio. Uma jovem brilhante com todo o futuro pela frente. A Patrícia e eu temos um relacionamento. Não é o que era antes, nunca será. Mas é algo. Encontramo-nos uma vez por mês para café. Trocamos mensagens ocasionais. Quando Gabriel se formou há alguns meses, ela estava lá. E conseguimos ficar na mesma sala sem tensão horrível. É progresso. Lento, cauteloso, mas progresso. As pessoas me perguntam às vezes se perdoei ela. A resposta honesta é, não sei. Alguns dias acho que sim. Outros dias, a lembrança do que ela tentou fazer ainda dói demais. Mas aprendi que perdão não é um evento único. É um processo. É uma escolha que você faz repetidamente, dia após dia. E alguns dias escolho perdoar. E outros dias apenas escolho não deixar a raiva me consumir. E talvez isso seja suficiente. O que sei com certeza é isto. O que a Patrícia tentou fazer comigo poderia ter me destruído. Poderia ter me deixado amargo, solitário, quebrado. Mas em vez disso, forçou-me a lutar. Forçou-me a me defender. Forçou-me a redefinir o que família significa para mim. E nesse processo, ganhei coisas que nunca teria tido de outra forma. Ganhei anos preciosos criando o Gabriel, vendo-o se tornar o homem que é hoje. Ganhei um relacionamento profundo com a Marina, que agora me vê não apenas como avô, mas como porto seguro. Ganhei força que não sabia que possuía, e compreensão sobre mim mesmo, que só veio através da adversidade. Não estou feliz pelo que aconteceu. Não agradeço a Patrícia pela traição. Mas posso reconhecer que, de alguma forma estranha e dolorosa, isso me levou a um lugar onde talvez eu precisasse estar. Um lugar de propósito renovado, de família redefinida, de vida vivida com mais intenção. Tenho 64 anos agora. 5 anos se passaram desde aquele dia que mudou tudo. Olho para os tomates na varanda, não os mesmos que plantei com o Gabriel anos atrás, mas seus descendentes, crescendo na mesma terra. É uma metáfora apropriada para minha vida. O que foi plantado há anos, tanto as coisas boas quanto as ruins, continua produzindo frutos. As escolhas que fazemos têm consequências que se estendem muito além do momento em que as fazemos. A Patrícia fez escolhas que quase destruíram nossa família. Mas o Gabriel fez a escolha de me proteger. Eu fiz a escolha de lutar. E todas essas escolhas criaram a realidade onde vivemos agora. A Marta costumava dizer que a vida não é sobre o que acontece com você, mas sobre como você responde ao que acontece. Ela estava certa, como sempre estava. O que a Patrícia fez não estava sob meu controle. Mas minha resposta estava. E escolhi responder com dignidade, com força, com a determinação de não deixar a traição dela definir meu futuro. Esta história não tem final feliz no sentido tradicional. Não houve reconciliação completa. Não houve momento de abraço dramático onde tudo foi perdoado e esquecido. A vida real não funciona assim. Relacionamentos quebrados raramente se consertam perfeitamente. Sempre há rachaduras, sempre há cicatrizes, mas tem final esperançoso. Porque aprendi que podemos construir algo novo das cinzas do que foi destruído. Que família pode ser redefinida. Que amor verdadeiro não é sobre sangue, mas sobre quem aparece, quem fica, quem escolhe você repetidamente mesmo quando seria mais fácil ir embora. O Gabriel escolheu a verdade sobre a lealdade cega aos pais. A Marina escolheu manter conexão com o irmão, apesar da pressão para não fazer isso. Eu escolhi lutar pela minha autonomia, em vez de me render à inevitabilidade aparente. E até a Patrícia, eventualmente, escolheu enfrentar o que tinha feito e tentar ser melhor. Essas escolhas importam. Elas definem quem somos muito mais do que nossas circunstâncias ou nossos erros. Para qualquer pessoa lendo esta história, especialmente aqueles que podem estar enfrentando algo semelhante, seja um membro da família tentando explorá-los, seja tendo que fazer uma escolha difícil entre lealdade e verdade,
seja tentando reconstruir depois de uma traição profunda, deixem-me dizer isto. Você é mais forte do que pensa. Você tem mais valor do que seu patrimônio, mais importância do que sua utilidade para outras pessoas. E você tem o direito de se defender, de estabelecer limites, de dizer não àqueles que querem usar você. Pedir ajuda não é fraqueza. Contratar um advogado não é ser vingativo. Documentar tudo não é paranoia. Cortar contato com família tóxica não é crueldade. São atos de autopreservação, de autorrespeito, de reconhecer seu próprio valor. E para aqueles que cometeram erros terríveis, que machucaram aqueles que amam, que agora vivem com arrependimento, a redenção é possível, mas é difícil. Não vem através de desculpas vazias ou promessas rápidas. Vem através de trabalho árduo, mudança genuína e aceitação de que você pode nunca recuperar totalmente o que perdeu. Mas mesmo assim, vale a pena tentar. Vale a pena se tornar melhor, não pela absolvição, mas pela própria bondade de ser uma pessoa melhor. Olho pela janela do meu apartamento, vendo São Paulo se estender em todas as direções. Milhões de pessoas, cada uma com suas próprias histórias de traição e redenção, de perda e recomeço. Não sou único nisso. Minha história é apenas uma entre milhões, mas é minha história. E escolhi contá-la não para buscar simpatia ou validação, mas para oferecer algo que me foi negado quando estava no meio da tempestade. A certeza de que você pode sobreviver a isso. Você pode emergir do outro lado. Você pode construir uma vida nova e significativa, mesmo quando a antiga foi destruída. O apartamento no Tatuapé não é mais apenas um bem imobiliário avaliado em milhões. É lar no sentido mais verdadeiro da palavra. É onde memórias foram feitas, onde lágrimas foram derramadas, onde risadas ecoaram pelas paredes. É onde aprendi que perder tudo pode às vezes ser o caminho para ganhar o que realmente importa. E o que realmente importa não está nas contas bancárias ou nos portfólios de investimento. Está nas ligações de fim de semana do Gabriel, me contando sobre seus projetos na universidade. Está nos jantares de quarta-feira com a Marina, ouvindo sobre seus sonhos e preocupações. Está nas conversas cautelosas mas genuínas com a Patrícia, tentando encontrar uma nova forma de ser pai e filha. Está na placa na varanda com o nome da Marta, lembrando-me todos os dias de que família é quem fica quando todos os outros vão embora. Está na força que descobri em mim mesmo, quando fui forçado a lutar pela minha própria vida. Está no perdão incompleto, mas crescente, que ofereci àquela que me machucou mais profundamente. Está em acordar todas as manhãs e escolher gratidão pelo que tenho, em vez de amargura pelo que foi tirado de mim. Tenho 64 anos. Se tiver sorte, tenho mais 20 ou 30 anos pela frente. E pretendo viver cada um desses anos completamente, conscientemente, com propósito. Não vou desperdiçá-los remoendo o passado ou mantendo rancor. A Patrícia tirou muito de mim, ou pelo menos tentou. Mas no final, me deu algo também. Me deu clareza, me deu propósito. Me deu a oportunidade de provar a mim mesmo que eu era mais forte do que pensava. Me deu uma segunda chance de ser pai. Dessa vez para um neto que precisava de mim tanto quanto eu precisava dele. Não agradeço a ela pela traição, mas posso reconhecer que, de alguma forma misteriosa da vida, algo bom surgiu de algo terrível. E talvez, no final, essa seja a lição mais importante de todas. Que não somos definidos pelo que acontece conosco, mas por como escolhemos responder. Que redenção é possível mesmo quando parece impossível. Que família é uma escolha tanto quanto um fato biológico. Que perdão é um processo, não um momento. E que mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando aqueles que você confiava o traem, mesmo quando seu mundo desmorona, você pode reconstruir, pode começar de novo, pode criar algo novo e belo das cinzas do que foi destruído. É isso que fiz. É isso que o Gabriel fez. É isso que a Marina está fazendo. E, à sua maneira imperfeita, é isso que a Patrícia está tentando fazer também.
Somos uma família quebrada, remendada de formas estranhas e inesperadas. Não somos o que éramos antes. Nunca seremos. Mas somos algo. E esse algo, por mais imperfeito que seja, tem valor, tem significado, tem amor, mesmo que seja um amor mais complicado, mais cauteloso do que o que tínhamos antes. O sol está se pondo sobre São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. É bonito e eu tiro um momento para apreciá-lo, para agradecer por estar aqui, neste lugar, neste momento, por ter sobrevivido, por ter lutado, por ter vencido. Não no sentido de destruir meus inimigos, mas no sentido de preservar minha própria humanidade, dignidade e capacidade de amar. Amanhã, o Gabriel vem jantar. Ele quer me apresentar a namorada, uma moça que conheceu na universidade. Estou nervoso e animado em partes iguais. Na sexta, a Marina tem uma apresentação de dança na escola e prometi estar lá na primeira fila. No próximo mês, a Patrícia e eu marcamos de ir juntos ao cemitério visitar o túmulo da Marta. Será a primeira vez que faremos isso juntos desde o funeral. Pequenos momentos, pequenos passos, pequenas pontes sendo reconstruídas, uma tábua de cada vez. Não é a vida que imaginei ter, mas é a vida que tenho. E escolho, a cada dia, encontrar significado nela, gratidão por ela, propósito através dela. Esta é minha história. A história de como minha filha tentou tirar tudo de mim e como eu lutei de volta. Como perdi uma família e ganhei outra. Como a traição me quebrou e me reconstruiu mais forte. Não é um conto de fadas. Não tem final perfeitamente amarrado. Mas é real, é honesto, é humano. E se há uma coisa que quero que você leve desta história, é isto. Você é mais forte do que sabe. Você pode sobreviver a mais do que imagina. E mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando aqueles que você ama o traem, mesmo quando seu mundo desmorona, há esperança. Sempre há esperança. Sempre há a possibilidade de recomeçar. Sempre há a chance de construir algo novo. Você só precisa ter coragem suficiente para lutar, para se defender, para se recusar a ser uma vítima, para escolher, repetidamente, sua própria dignidade e valor sobre a conveniência ou expectativas de outros. Fiz essas escolhas. E embora o caminho tenha sido doloroso, embora as cicatrizes permaneçam, não me arrependo, porque essas escolhas me levaram aqui, a este lugar de paz imperfeita mas real, de família redefinida mas genuína, de amor complicado mas duradouro, e no final, isso é tudo que qualquer um de nós pode esperar. Uma vida vivida com integridade, relacionamentos construídos em verdade e a paz de saber que quando enfrentamos nosso maior teste, não apenas sobrevivemos, prosperamos. Esta é a minha história. E agora é parte da sua também. Use-a como quiser, como aviso, como inspiração, como conforto. Mas, acima de tudo, use-a como lembrete de que você tem mais força do que imagina, mais valor do que outras pessoas podem reconhecer e mais capacidade de reconstruir do que você jamais sonhou possível. Sua história ainda está sendo escrita. E não importa quão escuro pareça agora, não importa quão impossível a situação pareça, lembre-se, sempre há uma próxima página, sempre há uma próxima escolha. Sempre há uma próxima oportunidade de ser corajoso, de se defender, de escolher você mesmo. Aproveite essa oportunidade. Lute por você mesmo. E acredite, como eu finalmente aprendi a acreditar, que você merece uma vida de dignidade, respeito e amor genuíno. Porque você merece. Todos nós merecemos. E ninguém, nem mesmo família, nem mesmo aqueles que dizem te amar, tem o direito de tirar isso de você.